Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Mayara, professora de português e produção textual, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os gêneros textuais na perspectiva aí do hibridismo, tá? Espero que vocês aproveitem bastante e qualquer coisa, né, estamos aí disponíveis para tirar qualquer dúvida de vocês, eventuais dúvidas de vocês. Então galera, a gente vai começar com aquela revisão básica, né? E aí a gente vai revisar as duas últimas aulas, alguns conteúdos das duas últimas aulas, porque eles se relacionam, né, com a aula de hoje. A gente está fazendo aí, né, um compilado especial voltado para gênero textual, que é um conteúdo muito importante, né, para a prova do Enem. Bom, primeiro, né, a gente vai trazer aí novamente a definição do que é um gênero textual, né. Os gêneros textuais, como nós já vimos, podem ser conhecidos também como gêneros do discurso e são tipos de enunciados, né? São tipos de estruturas aí, né? Com sentido completo. Dentro de contextos das situações comunicativas, né? Lembrando que ele tem uma função social, como a gente vai rever também. Que aí eles vão ser compostos por determinados aí conteúdos temáticos, por uma composição estrutural, né? Por uma estrutura aí, né? Que vai definir ele, e, né, por variados recursos linguísticos, tá? Eles também podem ser compostos aí por variados recursos estilísticos textuais aí que nós vamos ver. Por isso que ele também se chama aí gêneros textuais. Entrando aí na função social desses gêneros, né? A gente tem aí esses elementos de conteúdo temático, composição estrutural e recursos utilizados aí para a construção desse texto. Eles se fundem, né, dentro desses enunciados, formando uma coisa só, e, né, com essa integração desses elementos, a gente vai dentro aí dos contextos situacionais onde eles são utilizados, a gente vai ter aí, né, as finalidades, né, os propósitos comunicativos pelos quais nós desenvolvemos esse texto. Lembrando que os gêneros textuais, eles se constroem, principalmente, a principal característica, o principal ponto pelo qual a gente olha esses textos são com base nessas funções. Com qual propósito, né? Pelo propósito que nós nos apropriamos dele para utilizar, né? Então, né, as finalidades de comunicação, as condições de comunicação, né? Os propósitos de comunicação, podemos dizer também, que vão ser os elementos decisivos e principais e primordiais para a gente entender os gêneros textuais, e essa ponta é muito importante no Enem, porque lembrando, né, na aula de aspectos gerais, os gêneros textuais, de forma geral, eles são trabalhados em dois aspectos: identificação do gênero ou identificação da função dele, tá? E o que vai definir de fato, né, aí reforçando, o que vai de fato definir os gêneros textuais, qual gênero textual a gente está lidando aí, vai ser a função no qual a gente vai qual função ele vai expor aí, né? Qual finalidade ele vai ter, qual objetivo, intenção. Todas as palavras acabam sendo sinônimas nesse contexto, tá? Então, objetivo, intenção, finalidade, função, e todas as palavras que indicam propósito, né, também são sinônimos nesse contexto e acabam assumindo, né, a gente pode encontrar elas nos enunciados, nos comandos das provas, da prova de linguagem, principalmente, né, pensando aí os gêneros textuais é o que a gente vai mais encontrar, tá? Então, são possibilidades aí de palavras que a gente pode associar, né, à função do gênero textual, tá? E que vai ser entender isso é extremamente importante para a gente entender a questão do hibridismo, tá? Que vai ser o assunto da aula de hoje. E aí, né, a gente vai entrar o que foi explorado na aula passada, que é a multimodalidade, no qual a gente entende aí, né, que esses recursos utilizados, eles não são só linguísticos, eles podem ter várias fontes de linguagem aí, né? Pode ser linguagem verbal, linguagem matemática,
vários tipos de linguagem possíveis aí, né, de serem explorados dentro de uma prova escrita, né, de um documento ali impresso. Então, né, o que vai caracterizar a multimodalidade? Vai ser como essas múltiplas fontes de linguagem, né, esses múltiplos recursos textuais e de construção que podem construir sentido, né, juntos ali vão convergir em um único texto, tá, em um único gênero textual, tendo aí, né, uma mesma função retórica, tá? De forma complementar. Uma coisa, um gênero vai complementar, desculpa, gente. Um recurso vai complementar o outro. Então, a imagem vai complementar o código linguístico, a representação gráfica de elementos matemáticos vão complementar recursos de linguagem, ou imagéticos também, né? Ou visuais. Então, a gente vai ter essa mistura aí desses elementos com o mesmo propósito aí de construção de sentido dentro de um texto, tá? Então, né, a gente vai ter aí a construção de um mesmo texto utilizando a amplitude de temas, recursos e estruturas, né, diferentes, de diferentes fontes de linguagem aí, com esse mesmo propósito dentro de um texto só, tá? E isso vai configurar aí a multimodalidade, tá? Bom, e aí, né, agora a gente vai entrar de fato na questão do hibridismo, né? Como o hibridismo interfere na questão dos gêneros textuais. Para a gente entender isso, a gente precisa relembrar aí, né, aquilo que eu tô, essa pauta que eu tô apertando na tecla o tempo todo aí pra vocês, né? Essa tecla que eu tô apertando o tempo todo aí pra vocês. Que é a função, que a estrutura do texto vai ser sempre condicionada pela função dela, né? A gente vai produzir um texto, a gente vai selecionar aí, inconscientemente, é claro, mas a gente vai selecionar a estrutura composicional, a temática e os recursos que nós vamos utilizar, sejam eles linguísticos ou não, né? A depender da função que nós teremos, tá? Em relação à função que o texto vai ter. Ou seja, qual é o propósito comunicativo que nós teremos para aquele texto? Qual é a intenção no qual a gente está produzindo esse texto? Qual é o objetivo pelo qual nós estamos produzindo esse texto? Lembrando que essas palavras que eu estou repetindo aí constantemente são sinônimas nesse contexto, ok? Então, né, essa estrutura que a gente viu anteriormente dos gêneros textuais vão ser condicionadas, então, aí pela função. Ou seja, elas vão ser selecionadas, elas vão ser utilizadas a depender da função que nós estamos aí, né, propondo para esse texto. Então, isso significa o quê? Que por definição, né, pautado nessa definição, a gente não pode dizer que gêneros são rígidos, são fechados, né? Eles vão ser, a gente fala que eles são relativamente estáveis, porque a gente consegue identificar a estrutura deles, né? A gente consegue diferenciar um do outro por conta dessas estruturas, então eles têm esse caráter de estabilidade, mas eles não são fechados. Eles podem se relacionar com outros textos, eles podem se modificar, né? A depender de qual função a gente vai ter para aquele texto. Então, né, a gente vai identificar a função para, então, entender, né, a gente vai identificar a função, a gente vai pensar no qual propósito a gente está produzindo esse texto, para, então, pensar as possibilidades de estruturas que nós vamos utilizar de fato, tá? E isso pode gerar, então, né, o hibridismo. Ou seja, quando a gente pega um texto, um determinado propósito de comunicação, a gente acaba selecionando uma forma de gênero que não corresponde àquele, que em uma situação, em outra situação, não corresponde, né, àquela função, entende? Então, a gente vai utilizar uma forma em outra função. Então, a gente vai mesclar aí formas e a gente vai mesclar aí formas de um gênero e a função de outro para um propósito específico de comunicação, tá? A gente vai entender com um exemplo melhor, porque vai ficar mais claro para vocês como isso funciona, tá? Mas basicamente, o que vai ditar aí qual é o gênero principal? A função, tá? A função sempre vai ser o principal. E essa função, né, para
a efetivação dela, né, para que o nosso propósito seja realizado, para que o nosso objetivo seja alcançado, a gente vai assumir aí outra forma de gênero para aquela função, né, que no uso cotidiano, a gente pode dizer assim, né, no uso mais regular dela, não seria utilizado, tá? Então, a hibridização seria basicamente isso. A apropriação de uma forma para uma função no qual ela não está regularmente associada, tá? A gente vai fazer essa associação especial, né? Então, para que isso seja efetivado, o autor precisa ter esse domínio, né, das formas em relação às suas funções, né, para poder ultrapassar isso. E o leitor aí, né, precisa estar atento, né, a essa possibilidade, né, em relação ao contexto que está sendo utilizado, para de fato aí identificar essa construção como híbrida, tá? Então, né, utilizar aí, né, como o hibridismo está dentro da prova de linguagem. Então, a gente tem o seguinte texto, chamado Reclame, tá? Se o mundo não vai bem, aos seus olhos, use lentes. Ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo agradece a preferência. Tá? Então, né, a gente tem esse texto aí, escrito por Chacal, né, e está disponível dentro aí cuja fonte aí vocês estão prestando atenção, vocês conseguem identificar aí abaixo dele. Ele foi posto aí no Enem de 2018 e a gente encontra aí o seguinte comando em relação a esse texto. Os gêneros podem ser híbridos, mesclando características de diferentes composições textuais que circulam socialmente, como a gente já falou aí, né? Hibridismos de gêneros, por definição, aponta aí para mescla de características composicionais, né, entre os textos aí que circulam no cotidiano de produção textual, no cotidiano aí das situações de comunicação, do uso da linguagem, enfim. E aí, né, a gente vai ter o seguinte direcionamento do comando. Nesse poema, então, a gente identifica aí um gênero dentro do texto, né, uma certa estrutura aí, poema. O que envolve aí a estrutura do poema? Pensando em composição estrutural. Versos, né, estrutura de versos, estrofes também, a gente pode lembrar aí, então a gente consegue perceber, pode ter elementos rítmicos, pode não ter, né? Então vamos perceber aí, né, que se tem ou não elementos rítmicos, a gente percebe que é dividido em versos, ele não tá em prosa, né? Ele não tá em uma prosa corrida aí, né? Então, se o mundo não vai bem, a seus olhos. E aí ele tem um enjambemã, né? A gente pensando em recursos poéticos, relembrem aí os estudos de poesia, né? Se o mundo não vai bem aos seus olhos, use lentes. Ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo agradece a preferência. A gente percebe que não tem uma certa construção rítmica, né? Mas a gente percebe aí a questão de versificação. Mas a gente consegue que de acordo com o enunciado, a gente tem a seguinte informação aí. O autor preservou do gênero publicitário. Então, perceba. A gente tem aí a estrutura de poema. Então, a gente tem a forma poema. Aí. E a gente tem aí, né, a questão do gênero publicitário que é trazido pra gente, né, explicitado aí no comando. A seguinte característica. Então, significa o quê? O que esse comando está dizendo pra gente? Que o autor desse texto, pensando aí na função do gênero publicitário, né, de uma característica que pensa aí a função do gênero publicitário, pensou que seria interessante para o propósito comunicativo dele, que é trazer aí, né, pensa aí, qual seria o propósito comunicativo de um gênero publicitário? Atrair clientes, né? Convencer alguém a comprar o seu produto, ou variadas outras possibilidades. Mas focando aí, né, no publicitário, vamos focar aí na questão de convencer alguém a algo. Lembrando que se a gente pensar aí em tipo textual, a gente pode pensar, né, no gênero injuntivo, né? Lembrando que os gêneros textuais são compostos por tipos de texto, tá? Então, pensando aí no texto injuntivo,
a gente pode relacionar nessa questão de convencer alguém a algo, né, a esse tipo de texto. A gente vai entender um pouquinho melhor quais recursos linguísticos envolvem esse tipo textual, porque isso vai pautar a função e vai fazer a gente entender, né, essa escolha aí, né, de estrutura. Então, ele vai pensar aí na questão do gênero publicitário, como a gente falou, tem essa função principal. E aí ele vai pensar a característica. A característica aí vai ser qual recurso, né, linguístico foi utilizado para cumprir esse texto, ou seja, qual tipo de texto a gente consegue associar aí, né, para a construção, para a efetivação desse objetivo. Então, extensão do texto. Algo em relação à extensão do texto interfere na questão do gênero publicitário? Até interfere na questão do poema, mas aí a gente está pensando na função dele e não na forma. Então, a gente pode diferenciar esses dois pontos, né? O poema como a forma escolhida para completar a função ali, para efetivar a função ali do gênero publicitário, criando aí, né, essa mescla de gêneros textuais, tá? Mas a extensão do texto, ela não envolve muita questão, pode até envolver algo em relação à forma poética, mas não é algo que interfere necessariamente aí no gênero publicitário. Emprégo da injunção. Injunção, para quem não lembra, é o recurso do tipo textual, né? A gente tem o tipo injuntivo, que é o tipo textual, né, de convencimento, tá? Como a gente tem aí o convencimento de alguém a algo. E isso envolve gênero publicitário, isso é uma característica do gênero textual, gênero publicitário aí, né? Essa composição por meio do tipo de texto em junção. Se a gente perceber no texto, a gente tem muito uso de imperativo, que é um recurso linguístico muito próprio da injunção. Então, os lentes, transforme, agradece. Não, agradece preferência é outra forma, desculpa, gente. Mas aí, os lentes e transforme são formas aí, né, de injunção dentro do seu texto, tá? Então, isso é uma característica aí do gênero publicitário. Apresentação do título. A apresentação do título é uma forma de injunção, mas aí a gente não vai estar... a gente encontra ele em todo o texto. Então, a gente não pode pensar só no título, tá? Então, assim também a gente corta. Disposição das palavras. Novamente, a disposição das palavras não é algo que interfere no gênero publicitário propriamente dito. Ele pode até interferir no poema, tá? Ele é questão de forma, mas ele não pega aí a parte importante, que é a função, que é o que está entrando em foco aí no texto, que é a parte do gênero publicitário. Então, sempre quando a gente estiver no comando em relação a gêneros híbridos, gênero textual em evidência, a gente tem que pensar nas características desse gênero textual, por mais que o outro esteja presente nesse hibridismo, tá? Isso é algo importante da gente pensar quando a gente pensa em gêneros híbridos. Pensar qual é o que está sendo utilizado como forma, né? E qual é o que está sendo utilizado como função. O de função sempre vai chamar mais atenção, tá? Porque é ele que vai tomar ali as rédeas do texto. Disposição das palavras a gente já comentou. Pontuação dos períodos. Novamente, né? A pontuação dos períodos, ela funciona na questão do poema. Ela é uma coisa que a gente pensa em relação ao poema. Pode pensar em relação ao poema, mas não necessariamente no gênero publicitário, porque a gente pensa na característica principal do gênero publicitário, que é a questão, como eu falei, do convencimento. Então, aí, o que encaixa melhor seria a B aí, né? O emprego da injunção, focando aí na questão do gênero publicitário. Galera, é isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvidas com a gente quando vocês quiserem, tá, gente? Estamos disponíveis aí para vocês sempre, tá? E cuidem-se o máximo que vocês podem. Fiquem em casa se puderem. Estudem bastante. Leiam, releiam, façam os exercícios. Vou deixar uma lista de exercícios aí pensando multimodalidades e gêneros híbridos, tá? Para vocês aí. Façam qualquer dúvida, né? Estamos dispostos aí para vocês. Muito obrigada pela atenção.